E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Diogo Neto e hoje eu estou trazendo mais uma indicação de quadrinhos aí para os leitores assíduos de histórias, tá? De quadrinhos, no caso, de HQs, no caso. E eu estou trazendo hoje uma história chamada Fred Guará, que é extremamente interessante, que mostra o Brasil como se fosse uma Disney, entendeu? Onde pessoas interagem com animais, esses animais têm personalidades incríveis, designs muito bonitos, entendeu? E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história e ver por que é que ela é boa, entendeu? Por que é que ela tá aqui, por que é que ela chamou minha atenção, né? Pode não chamar a atenção de vocês, normal, mas chamou muito a minha atenção, porque depois, né, de fazer a leitura, eu achei uma história muito boa, tá certo? Eu queria compartilhar ela aqui com vocês. É uma história que encaixa bem, né, no nosso cenário brasileiro. Ela se passa no interior de alguma cidade do Brasil, ele não especifica, mas é brasileiro. O nome dos personagens são brasileiros, tanto que o nome da história é Fred Guará, ok? Fazendo referência aí ao nosso lobo guará. E aí, dentro da história, ainda tem outros animais, como o caso do gambá e o pardal, que são animais muito brasileiros, tá? Além de ter personagens que também se encaixam muito no que a gente entende por Brasil, né? Bora conferir? Para começar, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a história, tá? Em Fred Guará existe uma espécie de agência, né, que resolve os mais incríveis casos que acontecem, tá bom? Nessa região ou em outras regiões também. O nome da agência é Lobo Louco, tanto que o nome do primeiro capítulo é Seja Bem-vindo a Lobo Louco, tá certo? E é uma equipe de três, composta, como eu já disse, por um guará, um lobo guará, um gambá e um pardal, tá certo? Eles ficam ali resolvendo casos ali daquela região, os casos mais loucos que a gente pode imaginar, tá? Mas nesse primeiro capítulo, a gente tem a chegada, tem a aparição, né? Não a chegada, mas a aparição dessa menina, que é a Thalita, tá bom? Que ela tem um caso aí pro nosso protagonista, que é um lobo-guará de uma personalidade muito interessante, tá certo? Chamado de Fred, tá? Fred Guará, tá certo? E então, né, quando essa menina aparece, né, na cidade, quando ela vem pedir ajuda da organização, da agência, né, aí começa aí um novo caso para a agência Lobo Louco, né, junto com o Fred Guará e seus amigos ali, seus comparsas, tá certo? Em busca de resolver, né, o problema dessa menina. É uma história muito gostosa de se ver, eu já li, ela tá em 3 capítulos, ainda não tá finalizada, né, mas é uma história muito boa de se ler, tá certo? Vale muito a pena. Além disso, ela tá muito conectada ao nosso cenário, né? Ao nosso Brasil, né? E é ainda mais gostoso de ler porque você vai se identificando tanto com as expressões dos personagens ou coisas que eles estão ali fazendo, entendeu? Que faz referência ao nosso país e que meio que coloca a gente, né, dentro da história. Bem interessante mesmo de ver. Agora vamos falar um pouquinho sobre a arte, né? A arte dessa HQ, né, os desenhos, são muito bonitos, tem um traço muito refinado e faz uso muito bem, né, da Ashura. Olha só como ela aparece aqui nesse desenho. A Ashura, ela faz com que essa história ganhe um peso, né? Ganhe aí uma espécie de contraste, né? Porque a história ela é gostosa de se ler, os personagens são cativantes, porém muito engraçados, né? Muito desenrolados, né? Descolados, né? Por assim dizer. Mas é meio que a história faz esse contraste, entendeu? De você ter uma arte mais forte, mais pegada, entendeu? Como a gente pode ver. Em alguns casos a arte fica bem mais puxada, tá? Bem mais assustadora, eu diria, em alguns momentos, muito bem colocado também dentro da HQ, mas é justamente para ajudar a contar a história, tá certo? E também, eu acho que ele faz esse contraste, né? O autor entre uma coisa mais cartunesca, né? Por assim dizer, com traços mais fortes, com achuras mais fortes, justamente para fazer esse contraste, né, do Brasil, que é um país muito alegre, mas que também tem muitos problemas. E essa HQ, né, meio que expõe isso, porque também tem uma crítica, né, em que ele mostra que os superpoderosos têm uma espécie de domínio sobre os pobres, entendeu? E nem a própria polícia consegue ajudar esses pobres, e por isso que existe, né, a agência do Fred Guará, entendeu? Que é a Lobo Louco. Bem legal. Eu considero uma arte muito bonita, muito bem feita,
tá certo? A perspectiva é bem feita, os enquadramentos também são bons também, tá certo? Olha isso aqui, como é bonita essa cena, sabe? Um barzinho, né? Extremamente brasileiro também. Tá ali o nosso amigo, esse aqui é o Gambá da história, tá? Bem interessante mesmo, de acompanhar, de ver as artes. Bem legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre leitura, né? Sobre ali a narrativa da história. Eu gostei bastante. Eu vou falar depois do que eu senti falta, tá? Do que eu faria diferente no caso. Mas ela é uma leitura digital, tá? E em alguns casos, a gente tem isso aqui, ó. Que seria o quadro, né? Tortinho. Vocês estão vendo cortado aqui? Porque essa é uma leitura para ser feita pelo celular. Quando você coloca no computador, né? A tela fica um pouco maior. Mas se você for ler no celular, você vai ver que isso aqui está na bordazinha do celular. Entendeu? Bem no finalzinho, cobrindo, né? Passando, né? Passando da borda do celular, né? O restante do quadro. Mas ele usa, né? Como é que eu posso dizer? Essa ferramenta, essa forma de demonstrar, né, a ação, deixando os quadros tortos, né? E quando você está lendo, você tem a sensação ou que está passando muito rápido, entendeu? Ou que alguma coisa está desorganizada ou algo do tipo, tá bom? Tem vários durante a leitura, olha só que legal. Você consegue ver, né, os quadros tortinhos ali, e aí você vai lendo e vai percebendo por que os quadros estão tortos, né? E eles são muito bem colocados, tem uma narrativa muito boa também, tá? Que ela segue apontando para a menina, você meio que cai, né, na expressão da menina, sendo que você vai passando pela leitura, né, dos balões, leitura dos personagens, tá certo? É um recurso muito bom para ser utilizado em quadrinho digital, tá certo? Tanto você deixar o quadro torto na página, quando você deixar o quadro mais virado assim também ajuda, né, nessa como é que eu posso dizer? Essa tentativa, né, de passar movimento, de demonstrar que existe ali uma narrativa dentro da história. Tá bom? É uma narrativa muito gostosa, eu diria. A história é muito boa, a narrativa também é boa, tá certo? Mas agora, vamos falar um pouquinho de coisas que eu faria diferente, né, nessa HQ, que eu aproveitaria desse quadrinho, né, que deixaria, acho que ele um pouco ainda mais interessante, né, porque já é uma história muito interessante, tá? Não sei se essas coisas que eu vou dizer ajudariam de verdade, tá bom? Queria que vocês deixassem aqui nos comentários alguma coisa, se eu disser alguma coisa que vocês acharem que não, acho que não ficaria tão legal, acho que dessa forma que tá aqui tá muito bom, tá bom? Podem dizer aqui, mas se concordarem também, tá bom? Deixem nos comentários ou coisas que vocês fariam também, acho que é interessante essa troca, tá bom? Pra gente chegar até em conclusões, né? Pra melhorar trabalhos que já existem ou para fazer nossos próprios quadrinhos, né? Tá bom? Mas coisas que eu faria diferente nessa HQ. Apesar de ser um quadrinho para o digital, eu colocaria mais cenário, tá certo? Às vezes, eu não me senti tão ambientado assim dentro, entendeu? Do quadrinho. Tá certo? Eu entendo que ele tá num barzinho e tal, que ele tá diferente, mas não é tão claro, entendeu? O cenário. Eu não me senti dentro do cenário, entende? Eu acho que tem muito espaço em branco também. Acho que daria para preencher mais um pouquinho, não sei. Posso estar exagerando, acho que eu sou muito detalhista, né, nos meus trabalhos. E aí pode ser que eu esteja exagerando um pouquinho, mas eu gostaria bastante de ter mais cenário nesse quadrinho. Tá certo? Eu achei ele. Fiquei com vontade de ver mais cenários, né? Acho que faltou um pouco disso, eu acho, na hora de fazer. Achei tudo muito apertadinho demais, entendeu? Até porque é uma coisa para ser lido no celular, né? Então o quadro tem que ser pequeno, realmente as coisas precisam ter um pouco mais de espaço do que o que deveriam, né? Por conta que a tela é pequena. Porém, acho que daria para colocar mais ambientação aqui, entendeu? Acho que faltou só isso, só um pouquinho mais de ambientação, né? Para melhorar a nossa leitura, certo? Uma outra coisa que eu mudaria nessa HQ é que o grande motivo, né, para Thalita estar ali falando com o Fred, falando ali na agência do Lobo Louco, é porque o irmão dela foi sequestrado, né, por um vilão, um ricaço que nem mesmo a polícia, né, consegue combatê-lo porque ele é muito grande, ele é muito poderoso dentro dessa cidade do interior. Porém, a característica que é o Pedro, né, que é o irmão da Thalita, a característica dele foge um pouco dos demais personagens, tá? Ele é muito genérico,
entendeu? Esse é o Pedro, tá? Eu achei ele sem identidade suficiente, né? Um design, uma identidade que desse mais design para ele. Todos os outros personagens você consegue ter ali uma identidade muito forte, né? Como é o caso da Thalita, como é o caso do Lobo. Porém, o Pedro, aqui, ele é muito genérico. O cabelo dele é muito normal, o rosto dele é muito normal, a roupa dele é muito normal, entendeu? Então isso meio que tira um pouquinho da identidade dos personagens, tá? Até os vilões são muito bons também, são muito bem colocados, entendeu? A característica, o Lobo, ele é muito marcante, né? Ele é muito bonito. Quando a gente olha para ele, ele ao mesmo tempo que amedronta você, né? Ele também é bonito, entendeu? De ver ele. Não sei se é porque eu gosto muito de feras, de monstros, essas coisas, mas eu acho um desenho muito bonito, um design muito bonito, tá certo? E aí o Pedro, ele meio que foge, né? Dessa característica, né? De ter um design mais bonito, mais arrojado, né? Que assim você meio que equilibra, né? Tudo. Você meio que dá uma característica, né? Principal ou uma característica secundária que chama a atenção, que faz você lembrar do personagem, tá? Se a intenção era fazer ele parecer genérico, funcionou muito bem. Porém, como ele é dos motivos principais para a história estar acontecendo, acho que ele deveria ter, né, um pouquinho mais de identidade visual. Tá certo, pessoal? Acho que ele deveria ter mais características, um cabelo diferente, um rosto um pouco diferente, assim como ele conseguiu colocar, assim como foi colocado, né, em outros personagens também, acho que ele deveria ter, tá? Mas, pessoal, no mais é isso, tá bom? Esse foi o nosso Indicando Quadrinhos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui, leiam a história. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, do vídeo, para quem quiser estar lendo, ir lá conferir, tá bom? E depois volta aqui no vídeo, faz a leitura, deixa um comentário, tá bom? Diz o que você achou de Fred Guará, tá certo? E me fala também se esse formato de vídeo é interessante, vocês gostariam de ver um formato diferente. Eu gosto muito dessa conversa, entendeu? Porque isso é uma conversa, a gente tá vendo um quadrinho e tá falando sobre ele, né? E o vídeo continua, né, nos comentários. Por isso que é importante você chegar aqui e me falar o que é que você achou, tá certo? Se você tiver sugestões também de quadrinhos para eu dar uma olhadinha, pra gente conversar aqui sobre eles, tá? Para eu indicar para vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Certo, pessoal? Mas é isso. Valeu!